Deus tem que estar em tudo na nossa vida. Se declare aí, adianta. Não, como você diz, né? O mês da mulher, eu acho que assim, o dia da mulher é todos os dias, né? Porque mulher é mãe, mulher é mais coração, como aquele falou aqui. Eu já venho de um pai e um irmão que eu nunca vi em minha vida um amor tão lindo e tão forte, igual um pai que eu tenho, um irmão dele, meu tio. Você diz, eu pedia de uma forma, mas depois daquele podcast que você disse que você pede 3 coisas a Deus, paz, saúde e sabedoria, eu também comecei a pedir. Veja como é importante você falar. Todo mundo tem uma história, né? Uma história de luta, e por trás de toda a história eu tenho certeza que sempre tem muito suor e lágrimas, e é o que aconteceu com a minha história de vida. Nunca desista e nunca perca fé em Deus. Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Passando aqui para agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que tem acreditado no nosso trabalho. Hoje eu estou aqui do outro lado da bancada para dar um aviso super importante para você que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, que tem acreditado nesse projeto chamado Família DDI Podcast. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Assim, muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é um terço do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha, isso vai ajudar muito. Agradecer a Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que Ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. Fique agora com esse mais novo episódio. Estamos aqui para trazer o melhor para você. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente, o podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado, fique com a gente, valeu! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast, que honra estar entrando no seu lar, na sua casa, com a sua família. Agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que está aqui conosco, que tem nos acompanhado, que tem feito parte dessa família chamada DDI Podcast. Agradecer a você que também é nosso parceiro, né? Nosso patrocinador, que acredita nesse projeto chamado DDI. O meu muito obrigado a você que já veio aqui também e já sentou do outro lado da bancada, contando um pouco das suas histórias que impactou tantas outras vidas. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Transformar. Esse é o intuito do DDI Podcast. Eu já quero pedir a você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O bate-papo de hoje é um bate-papo mais que especial. Além de serem nossos parceiros, patrocinadores, coisa boa! Também hoje é em homenagem, né, ao mês da mulher, ao Dia das Mulheres, né? O Dia da Mulher é todo dia, mas esse mês em especial, que é comemorado, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para poder falar um pouco da sua história e inspirar a sua vida mulher. Isso mesmo, você tem acompanhado nos cards do DDI Podcast que esse mês a gente trouxe algumas mulheres para cá e essa mulher em especial, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida pela sua história de vida e por tudo que tem feito, conquistado e tem sido representado para a nossa sociedade alagoana. Coisa boa! Hoje eu estou aqui com eles, um casal abençoado, Dona Keila e Senhor Almir. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra participar do DDI Podcast, que é tão falado, que já é um grande sucesso. E parabéns por esse sucesso que você já está fazendo. Coisa boa, senhor Almir. Boa tarde, Flaudísio. Bom DDI, diga DDI. Mas eu estou cumprimentando o guerreiro. Por trás do DDI está o nosso sorridente, sempre sorridente, né? E o bom filho a casa torna, né? Boa. Dessa vez, né, ao lado dessa grande mulher que é minha esposa há 24 anos aí, Dona Keila Letícia de Oliveira Silva.
Coisa boa. O bate-papo, Hoje eu falo pouco e vou ouvir muito. o bate-papo com o seu Almir impactou muitas vidas, né? Porque a vida do seu Almir dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. É uma trajetória. Eu estava com o senhor Alberto, né? Super Connect. Ontem não, sábado, estávamos juntos e a gente falava sobre o senhor, né? A representatividade que o senhor tem para a nossa sociedade alagoana. E isso é muito importante. Graças a Deus, Fraudísio. Todo mundo tem uma história, né? Eu falei, todo mundo tem uma história. E você está repetindo aí, eu tive ao lado de um grande palestrante, o professor Gretchen, num evento do Grupo Ultra. E eu me aproximei dele, tomei um café da manhã com ele e comecei a contar um pouco da minha história. E ele fez exatamente o que você está dizendo aí. Ele disse, você não pode deixar de escrever um livro. E eu estou ouvindo isso aqui novamente no DDI. Todo mundo tem uma história, né? Uma história de luta. E por trás de toda a história, eu tenho certeza que sempre tem muito suor e lágrimas. E é o que aconteceu com a minha história de vida. E é só ir lá, né? E assistir. Tem muita gente assistindo ainda. Mas muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Boa, boa. Senhora Keila, é muito marcante, né, sua vinda, né, junto com o seu Almir aqui hoje, a representatividade que a senhora tem. MK Distribuidor, Almir Ferraz, Home Center. E eu queria ouvir, né, ainda que saibamos quem são cada convidado que aqui vem, mas eu quero ouvir da senhora. Quem é a senhora Keila? Conta pra gente. Sou Keila Letícia de Oliveira Silva, nascida em Arapiraca, Alagoas. E só nasci, na verdade, mas a minha vida inteira foi na fazenda, né? Morei na fazenda até o dia que casei com Almir, claro. Então, assim, fui agraciada e sou agraciada pelos pais que tenho, que é o Domiciano, conhecido por Domício, e a Leonice, que é conhecida por Tita, que os apelidos sempre são assim, né? E somos 4 irmãos. Eu sou a mais nova das mulheres, somos 3 mulheres e um homem. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter vivido no meio de pais e irmãos com tanto amor, com tanta dedicação. E meus pais foram e são pessoas que, assim, se dedicaram de forma espetacular aos filhos, mostrando que a gente tem que amar e tem que respeitar o próximo. Então, meu convívio com meus irmãos e com meus pais foi exemplar, e são exemplar. Somos uma família que, quando um vai tirar uma unha, todos estão juntos. Costuma no hospital, quando a gente chega, em qualquer ocasião que já foi passada, aí o médico chega, que é isso, a família toda? Mas sempre assim. A gente não pode ter nada. Se tiver uma febre e for no hospital, tá meus pais, tá meus irmãos, tá Almir, que já é um filho e cunhado, que, assim, muito amado por eles, né? Foi muito acolhido e muito amado por eles. E vice-versa, ele com meus pais e meus irmãos. Então, assim, eu acho que a família é a base de tudo. E quando você convive em um ambiente com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito, isso é algo que é uma base que te estrutura de uma forma que você consegue passar os desafios de uma forma mais leve. E a gente passou muitos desafios, né? Eu tenho 5 anos que, do nada, meu irmão sentiu um probleminha e descobriu um CA. E ele foi no médico com meu pai e a gente ficou todo mundo ansioso em casa, aguardando. E o médico ficou para dar um retorno a ele. E, na volta para casa, não tinha dado esse retorno, não conseguiu. E quando ele chegou em casa, que ficou sozinho, que ele é solteiro, mora só em Olivença. Meus pais moram na fazenda até hoje. E aí, quando foi meia-noite, eu ainda estava no aguardo, e aí o médico ligou para ele e deu a notícia que ele estava com CA. E eu estava na expectativa, e aí, quando o telefone tocou, as pernas tremeram. E aí ele disse, minha irmã, eu estou com CA. Aí eu rapidamente estava com a nossa pequena dormindo, e aí eu disse, Almir, comecei a chorar, claro, a tremer, e eu disse, Almir, fica com a pequena que eu vou descer para a casa do meu irmão. Aí ele, agora, para a gente ir junto? Eu digo, não, fica, cuida dela, e eu vou para a casa dele.
E assim fiz, desci meia-noite, liguei para minha irmã, ela mora em Capelinha, município de Major Isidoro. E aí ela veio também, e aí a gente chegou lá, se abraçou e foi aquele momento. E ele é da área da saúde, ele é enfermeiro e trabalhava na SAMU em Santana do Ipanema, no hospital. E aí a gente se abraçou e foi aquele momento muito forte, porque o meu irmão era o homem esperado pelos meus pais. Tinha a mulher, aí veio outra mulher, aí veio aquela que tinha que vir, para depois veio o filho sonhado dos meus pais, também que era um homem. E aí ele é aquele que na fazenda toma conta de tudo com meus pais. É o suporte do meu pai. E aí o chão, e aí acho que não é um buraco sem fim, que você cai e fica sem conseguir chegar no final dele. E aí ficamos a noite inteira com ele, não falamos com meu pai nem com minha mãe para não preocupar e a noite de sono deles também não ser passada em claro. E ele disse, por que isso comigo? É a única palavra. E eu disse, Deus sabe de todas as coisas, você é da área da saúde, não posso te enganar em nada, mas eu posso te dizer que a gente vai procurar onde tiver algo que você possa ser curado. Primeiro, Deus, que nós temos que ter Deus sobre todas as coisas. Deus nos fortalece, Deus nos direciona, e aí ficamos a noite inteira abraçados, esperando amanhecer o dia para ter a decisão de algo que podia acontecer. A Almi já estava ciente, de manhãzinha, a Almi ligou para os amigos, os amigos médicos, para nos orientar, que a gente fica desnorteado com a notícia assim. E aí eles orientaram e de manhãzinha a Almi já foi com ele para Maceió, com meu pai, e a gente para ir junto, todo mundo arrumando bolsa para ir junto, né? Enquanto ele foi em Santana fazer um exame. Aí, quando eu liguei, ele disse, não dá tempo de esperar por vocês. Nós já estamos a caminho de Maceió. Tem um médico amigo, vai fazer uma viagem com a família, está só nos esperando para atender. E foram embora. E Almi, sempre muito... realmente é um irmão que meus irmãos têm. E foi conversando com ele, Almi muito motivado. Ele também é uma pessoa que é uma pessoa também muito forte, firme. E foram conversando, e aí, enfim, o médico disse que ia ter que operar, era um câncer de testículo, um pouco agressivo, mas que ia tratar e que ele ia ser curado. Então, nesse momento, a gente se pega com quem? Com Deus, como sempre. Deus é assim extraordinário. Quando você confia, acredita e se entrega a Deus, Ele faz coisas extraordinárias na vida da gente. E aí foi o processo de tratamento, né? E quando ele disse assim, eu vou procurar com Deus, com a família, a cura desse câncer. Vivemos entre esse momento, meu pai, eu vivo um momento assim, minha família é uma coisa tão aconchegante, tão linda de se ver, eu falando pode parecer, mas assim, eu já venho de um pai e um irmão que eu nunca vi em minha vida um amor tão lindo e tão forte, igual um pai que eu tenho, um irmão dele, meu tio. Meu pai e meu tio, eles passaram isso para a gente. É tanto que... Queria só pegar um pouquinho dessa palavra dela aqui. Eu vou voltar ainda para a parte do tio Bebé que eu passei. Você quer falar logo? Não, vá. Aí... Porque eu pulei um pouquinho e eu vou voltar um pouquinho para entender um pouco dessa trajetória que foi de superação, né? Meu pai e meu tio, eles têm um amor, acho que até hoje eu nunca vi igual. Pode ter, mas eu nunca vi igual ao meu pai e o meu tio Bebé. Amor de se abraçarem todas as vezes que se verem, de se beijar, dar beijo, abraço, todo momento que se verem. E assim ele criou a gente, e os filhos dele são meus irmãos também. Ele tem 3 filhos, que é Jane, Neide e Jailton, que são irmãos nossos, mas irmãos de verdade, de convívio, de consideração e de respeito. E eles estão nessa. Quando eu falo que a gente está junto em qualquer coisa,
com ele juntos. Então, assim, o meu tio, ele sofreu um atentado de assalto e ele ficou paralítico no momento. E ele e meu pai vivem de fazendas. Então, assim, meu tio com 72 anos, muito ativo. Acordava, passava o dia nas fazendas, chegava à noite e dava conta dos netos e dos filhos, como meu pai. E dava conta da gente, que era tudo junto. E aí, nesse momento, meu tio sofreu esse atentado e ficou paralítico. E já foi um momento muito forte para a gente. Foi um momento assim que realmente a gente ficou achando que como seguir naquele momento. Como assim? Eles dois são o pilar da nossa família. Como vai ser meu pai sem meu tio? Então, foi algo tão forte que eu realmente, assim, chorei muito. Eu sou aquela pessoa que eu choro muito em um momento de emoção. Mas eu choro de verdade. Mas quando eu choro, eu levanto a minha cabeça e eu sigo tão firme em Deus que eu enfrento qualquer coisa que pode vir. E isso eu aprendi com eles. Aprendi que o amor a Deus, o amor à família, é toda uma base que a gente tem. E aí, meu tio ficou realmente paralítico, passou um mês no hospital, com a gente todos os dias lá. E foi nesse momento que o meu tio teve esse problema, que o meu irmão pediu uma licença no trabalho dele para cuidar das fazendas, para meu pai cuidar do meu tio. E nesse momento foi que ele descobriu o câncer. Então, no momento que ele ia ajudar meu pai, foi o momento que ele descobriu o câncer. Então, tudo isso que aconteceu com ele foi no momento que aconteceu com meu tio. Nós tivemos um tio que ficou acamado, um tio pai. Ele não era um tio, para mim era um pai. E o meu irmão, que ia ser tratado de um câncer. Então, foi muito forte para a família. Foi o tio que fazia tudo. Se ele chegasse dizendo, olha, meu irmão vendia a casa, meu pai dava um abraço, um beijo nele, que coisa boa. Meu irmão vendia a fazenda, que coisa boa. Eles tinham essa afinidade muito forte em sentidos tanto materiais quanto de amor mesmo, de família. E aí, a gente disse, vamos enfrentar. Tem jeito? Tem, vamos atrás. O que não tem jeito, a gente tem que aprender a conviver, né? Porque se você tem algo que não tem jeito de resolver, ou você aprende a conviver, ou você vai adoecer. Porque você vai ficar se perturbando, a mente não vai ficar legal e você adoece. Então, quando a gente tem algo que não pode resolver, tem que aprender a conviver da melhor forma. E quando a gente pode resolver, tem que ser firme na fé. E quando a família é junta, é uma força tremenda que você enfrenta. E a gente enfrentou esse momento muito difícil na nossa família. Meu pai ficou assim, totalmente sem chão. Mas juntos conseguimos. Passamos esse desafio. Meu irmão fez tratamento de 20 quimioterapias, a mais forte, a mais longa que tinha. E ele fazia de segunda a sexta. Então, a gente ia os 2 carros cheios, com ele fazer a quimioterapia. Almir era o motorista de um dos carros que ia com ele, que ele gostava de ir com Almir, e a gente ia no outro de suporte atrás, a galera ia atrás. E aí a gente passava de segunda a sexta, todo dia levava para químio, voltava com ele, todo mundo ia junto para químio, voltava para o apartamento, e pai eu dizia, meu filho, com Almir, vai para casa, você tem a empresa, você precisa cuidar. Vou sim, mas não saía, só voltava na sexta com a gente. E esse suporte familiar, com certeza, a fé em Deus e o suporte familiar nos fez superar e nos deu força para que a gente superasse de uma forma mais leve. Hoje ele está curado, tem quase, acho que 4 anos, ficou curado do câncer, fez até uma bebê. E o meu tio ficou acamado, tinha dores todos os dias da vida dele. Porque o comando que o médico explicou que ia para as costas, para as pernas, vinha para as costelas dele. Então, todos os dias ele tinha dor. Ele ia para a cadeira de roda, meia hora que ele passava na cadeira de roda, quando ele voltava para a cama, a lágrima descia para ele deitar. E assim, você imagina meu pai, os dois, o irmão e o filho, que era o suporte dele. Mas meu pai é muito calmo, é muito sábio. E assim, ele juntou a gente,
naquela calmaria toda, ele nos levou junto com ele. E a fé que eles têm. Meu tio, ele fazia parte da igreja, terço dos homens, terço da família. Pessoas que eram doentes, ele dava os remédios, feiras na comunidade. Várias vezes foi convidado para morar em Arapiraca, para morar em Maceió, Zé Alexandre e outros amigos dele. E ele nunca quis sair da comunidade, ele amava cuidar das pessoas naquela comunidade. Até casamentos, quando estava com problema, chamavam ele. E ele ia lá dar uma palavra, um conforto, e conseguia. Então, assim, é realmente uma base que você tem quando você tem família que tem essa estrutura de carinho, de amor e de respeito. E eu tenho isso até hoje. Meu tio não resistiu. 3 anos ele morreu. Meu pai, graças a Deus, está vivo. E é uma trajetória muito... Meu irmão, quando ficou bom do câncer, curado, fez a última cirurgia, minha tia, irmã do meu pai, chegou e disse, meu irmão, estou com câncer de pele. E agora vamos enfrentar novamente. Ela passou 6 meses, era melatônina, não resistiu também. E sobrou só meu pai entre os irmãos dele. Mas sobrou também tudo o que eles deixaram, que foi muito amor, muito carinho, muita dedicação. Isso marcou muito a mim e a meus irmãos. E eu procuro sempre viver esse amor tão bonito que eu presenciei a vida inteira com eles. Um amor lindo de se ver de verdade. E isso deixa a gente com o coração muito preparado para a vida. Porque eu acho que o amor de Deus e a família é a base. Problemas todos nós temos, né? Enfrentamos. Mas com essa base, tudo se torna mais fácil. E o domingo, sempre a gente está junto, a família está junta. É aqueles momentos de Semana Santa, de domingo, de qualquer comemoração que tenha, a gente está juntinho. Meu pai nunca saiu para viajar, nem meu tio. Só conseguia um final de semana fora se eles levassem todos os filhos e netos. Se não fosse assim, eles não iriam. E é tanto que nunca fizeram uma viagem entre eles, para você ver como era o amor deles e como é o amor deles com a gente. Então, assim, isso é muito bonito, sabe? Sou muito grata, sou muito feliz e grata a Deus por tudo que eu tenho vivido. Morei na minha fazenda até... Tem 24 anos que saí, que é o tempo que... Tenho 44 anos, né? Então, morei na minha fazenda toda a vida. E assim foi algo... Meu pai é de um ser humano tão humilde que a gente ia para a cidade, tinha o carro, e tinha as pessoas que a gente encontrava entre um povoado, que é o Poço da Cacimba e a Olivença, que é a cidade, as pessoas circulavam a pé. E o meu pai sempre ensinou a gente nunca deixar ninguém a pé. Sempre que fosse com o carro, pegar as pessoas que iam. Porque lugar pequeno todo mundo conhece, todo mundo. Então, assim, se a gente ia para a cidade, qualquer pessoa que ia a pé, a gente levava. Isso era eu, meus irmãos e eles. Então, a gente nunca deixava uma pessoa, podia estar suja. Ah, meu pé está sujo. Vamos embora, meu irmão. Não importa pé sujo, não importa se você está sujo. Então, a humildade, meu pai sempre mostrou muito para a gente. Sempre disse, olha, hoje a gente tem um conforto em casa, mas amanhã a gente pode não ter. A gente tem que estar preparado para a vida. E ele sempre preparou muito a gente para isso, né? E, às vezes, a gente, com qualquer dificuldade que tinha, ele sempre falou, nunca desista e nunca perca fé em Deus. Tudo que vier para a gente superar. E saiba que a família tem que estar unida para superar junto. E assim a gente faz até hoje. Então, assim, a minha gratidão a Deus e a meus pais e aos meus tios, que foi meu tio Bebé e minha tia Rosiette, que foram pais para mim, é de uma forma que me deixa de coração muito alegre e tranquilo. Eu sou alguém muito tranquila e eu tenho um coração assim que a gente vê as pessoas sofrerem, mas a gente sente muito. Quando você pode ajudar, ajuda, né? Quando você não pode, você reza, porque a oração também, na verdade, a oração é a primeira, vai na frente e a gente vai atrás com algo que pode fazer.
E aí, em 2002, casei, né, com esse ser humano extraordinário, que é essa pessoa incrível que é o Almir. Almir é um ser humano assim, eu digo que é um ser humano admirável e até invejável. Porque quando o ser humano ele tem um coração bom, quando o ser humano ele é uma pessoa de fé, quando o ser humano ele procura fazer o bem, ele termina que causa até uma certa inveja em algumas pessoas. De tal forma que o ser humano, quando ele é do bem e ele vê alguém do bem, ele se alegra. Mas quando ele é alguém de um coração um pouco maldoso, ele se irrita com a bondade das pessoas e ele tende a criticar e ele tende a falar, procurar algo para falar negativo. Todos nós temos nossos defeitos e qualidades. Então, o ser humano bom, ele vai procurar em você a sua qualidade. E o ser humano de um coração amargo, ele vai procurar um defeito em você para falar. Ele nunca vai para a sua qualidade. Então, eu sou alguém que tem uma sensibilidade de entender as pessoas negativas. Muitas vezes a gente está ou em uma reunião, ou em um evento, e só no olhar da pessoa, no agir, eu consigo entender muitas pessoas negativas que não são pessoas que sejam legais para compartilhar um pouco de momentos ou bons ou ruins. E o Almir, ele veio na minha vida, foi mais um presente que o Senhor me deu. Eu dizia, Senhor, quando eu casar, Senhor, eu tenho uma base tão linda na minha casa, não me deixa ir para um ambiente que não seja assim. Não me deixe ir para um ambiente tóxico, que seja um ambiente que eu dê continuidade à minha humildade, o meu amor e a minha fé em Deus. E Deus disse, deixa comigo. E assim ele me trouxe ao meio. E aí, 24 anos com mais 4 de namoro, né? Então, muito agraciada por tê-la ao meu lado, por ser uma esposa assim, muito voltado para a família, né? Voltado para os filhos, para a esposa, voltado para a família realmente, para a família dele, né? Porque a nossa parte a gente faz. O que vem do outro diz sobre ele, nunca sobre a gente, né? O que diz sobre a gente é o que a gente faz, é as nossas atitudes. E sobre o outro é o retorno que você tem. Então, a gente nunca pode, eu sempre digo que as pessoas podem nos deixar triste, mas abalados não. Porque nunca é sobre a gente, é sobre ele. E quando você tem uma mente formada da pessoa que você é, de quem você, do que você faz, você consegue não se abalar com o que o outro traz para você. Você fica triste porque é normal do ser humano, é inevitável. Mas se abalar não vale a pena. Porque o outro é que tem que se tratar, não é você. Você tem que seguir com o que você tem de melhor, que é o que você doou. Mas se ele recebeu e te trouxe de uma forma amarga, pessoas amargas, pessoas amarguradas, elas vão tentar amargurar vidas. Pessoas felizes, amadas, elas vão amar pessoas, elas vão espalhar amor, espalhar bondade. Então, você tem que ter muita sabedoria, né? Muita fé, pedir muito discernimento a Deus para tudo que você vai fazer na sua vida. Porque quando você espera o tempo de Deus, é o extraordinário. Quando você atropela, você vai passar muitos perrengues. Mas quando você entrega a Ele, espera o momento dele, você vai ter muito, mas muito retorno extraordinário. Porque tudo de Deus é perfeito. E eu, graças a Deus, terminei formando uma família de esposo. Bênção de Deus na minha vida, que eu consegui isso, consegui dar continuidade ao lar que eu tinha de muito amor e muito respeito, e eu consegui
e tenho hoje esse lar na minha casa, com meu esposo, com meus filhos. Almi é alguém assim que ele vê alguém ali com a necessidade, ele já está, epa, aquele, vamos ver ali. Então, tem algo que a gente divulga, que é para incentivar pessoas, e tem algo que a gente faz com a mão que a outra não vê, que é o que Deus sempre nos... É algo que é bíblico, né? E Almi tem esse cuidado tanto com a família de casa, quanto com os outros. Com meus pais, com meus irmãos, com os pais dele, com os irmãos dele. E assim, eu digo a ele, você é um abençoado e é alguém que eu pedi a Deus para a minha vida. Temos 2 filhos, né, do coração, que é a Maria Leonice e o Tonton. São filhos que foram enviados por Deus para a nossa vida. E eu costumo dizer que o amor, ele não nasce do sangue. Ele nasce do que você constrói todos os dias no seu lar. O amor, ele nasce do que você doa, do respeito, da dedicação. Todos os dias é construído um pouquinho daquele amor. E quando tem Deus diante de tudo, o amor é incomparável. Então, nossos 2 filhos são bênçãos enviadas por Deus, que são, assim, amores... É de uma forma tão contagiante esse amor do coração, que você olha e sorri sem motivos. Os filhos do coração são filhos escolhidos por Deus e que a gente escolhe amá-los. Os filhos do sangue, você talvez diga, é meu filho. Muitas vezes você diz, um filho está me fazendo sofrer. É meu filho, eu tenho que... E muitas vezes, pessoas que não têm sabedoria, eu costumo dizer, diz assim, adoção, você vai ter um filho que você não teve, adoção, vai dar trabalho. E eu costumo dizer que são pessoas que sabedoria é muito pouquinho, talvez nem tenha. Ou talvez não entenda do amor. Amor é algo muito profundo. Deus é amor. É algo profundo demais para você dizer eu amo e daqui a pouco eu não amo mais. Eu te amo. E aquela coisa toda, daqui a pouco, eu não amo mais. Eu não quero mais estar com você porque eu não lhe amo hoje, eu lhe amei ontem. Eu acho que o amor é mais profundo. E que as pessoas não estão entendendo exatamente o que é o amor. E estão desvalorizando esse amor tão lindo que Deus nos deu e que Deus nos proporcionou para você viver em uma família e entre pessoas. Então, assim, os nossos filhos, é tão impressionante, vieram em datas natalinas. No dia 20 de 2007, de julho de 2007, veio a Maria Leonice. 19. Dia 19, não foi? Dia 19. Veio a Maria Leonice. Então, o nascimento de Jesus estava bem pertinho. E o Tonton não foi diferente. Também foi no dia 15... 12. Eita, desculpa. Estou errando Faz parte. Dia 12 veio o Tonton também, de dezembro. Então, assim, quando você começa a ir mais profundo no que é o amor e a entender o que Deus te proporciona de uma forma sábia, você consegue entender o que Ele te proporciona para você ser feliz. E eu costumo dizer, uma vez, uma senhora disse assim, minha filha, você tem que ter um filho seu. Eu disse, eu tenho um filho meu. Aí ela disse, mas você tem que sentir a dor do parto. Eu disse, mas tem muita gente que está tendo cesárea, não está sentindo a dor do parto. E eu sinto, não a dor, eu sinto o amor de Deus. Porque Deus, Jesus, é filho de quem? De José. E ele é filho adotivo de José. E é quem mais nos ama, deu a vida por nós. Então, a senhora entende realmente do amor? Eu acho que a senhora tem que ir mais profundo para entender um pouquinho do amor. Aí ela parou. Verdade. Eu disse, então. Então, assim, eu sou alguém que você não consegue me envolver com palavras,
com conselhos que eu veja que não vêm para o meu bem. Eu tenho uma mente muito formada, né, sobre o que eu quero da minha vida, sobre o que eu quero para a minha família, sobre o que eu quero para o meu futuro, para o meu presente. O presente a gente faz para ter o retorno no futuro. Muita gente age muito pela emoção e não entende isso, que você faz no presente para colher no futuro, né? Você pensa só no presente e termina destruindo uma vida inteira com alguma atitude que se toma no presente. O que tem que ser vivido é o presente. O que tem que ser acolhido é o presente. E você tem que fazer ele muito bem feito para que seu futuro seja de sucesso. Então, muitas vezes eu fico triste quando eu vejo famílias se destruindo, né? Vejo pessoas se destruindo. E aí a gente para e reflete e pensa: Deus, ao mesmo tempo que Ele utilizou para fazer uma maldade ou para ter uma atitude ruim, Ele poderia ter usado para uma atitude legal e para uma coisa boa. E para ter alegria futuramente. Então, acho que falta um pouco de reflexão na vida das pessoas, de parar um pouquinho antes de alguma atitude tomada, para que assim não tenha tantas destruições familiares, destruições como pessoas, né? Hoje você vê muito, cada dia que passa, as pessoas estão se perdendo em sentido de amar, em sentido de respeitar. E isso é triste, porque a gente vive em ambiente comercial, em ambiente familiar, e que você costuma ver várias famílias até conversar com você, até na empresa, as pessoas chegam, conversam, e muitas vezes quando a gente pode com palavras ajudar, ajuda, e quando a gente não sabe, infelizmente. Então, assim, as pessoas precisam parar, refletir. Hoje eu vejo crianças, muitas, ansiosas, depressivas. E eu digo, antigamente os pais tinham os filhos, eles educavam de uma forma que hoje os que foram educados antigamente, são poucos que têm esse problema. Mas a turma de hoje, ela está uma sociedade doente, onde você olha uma criança de 10 anos, está ansiosa, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra. É triste você ver isso hoje, onde as redes sociais ajudam muito, mas quando você tem sabedoria. E talvez está faltando muita sabedoria em muita gente. E termina aqui, por não parar e refletir, e entender que as redes sociais, você tem que colher algo de bom para você, e o que não é bom você não deve nem estar acessando, para não terminar te incentivando se você não tem uma mente formada. Então, termina que você se envolve. E quando se dá conta, cadê eu? Não estou aqui, porque eu quero viver o que o Francisco ali está lindo vivendo. Eu quero viver o que a Maria está ali, a coisa mais linda postando. Mas eu não entendo que eu posso viver tudo de lindo se eu me observar e se eu cuidar da minha família e de mim. Aí eu deixo de cuidar de mim e da minha família para todos os dias observar a vida do outro, onde você não consegue nem se entender. Para você conseguir, nas redes sociais, ter um conteúdo que te traga algo bom, tranquilidade e paz, você tem que ter uma mente preparada. E eu acho que falta muito isso nas pessoas. Eu sou alguém desse tipo, eu sou alguém assim. Eu e a Almi, a gente conversa muito, tudo é muito compartilhado entre nós. E eu sou alguém que, se eu chegar em qualquer lugar, se eu tomar qualquer decisão, saiba que não foi por cicrano ou por fulano, foi a Keila mesmo. Foi uma decisão muito amadurecida para poder ser tomada. Eu nunca tomo uma decisão assim porque eu ouvi falar, alguém dizer, ou porque eu ouvi a história de fulano e achei bonita. Não. Toda história eu costumo refletir. Tudo na minha vida eu costumo refletir muito bem para poder eu entender e eu saber o que é que vai me fazer bem e o que vai me fazer mal.
Então, eu tenho essa maturidade e essa segurança. E eu sempre digo em casa, a Almir, a meus pais, olha, toda decisão que eu tomar em minha vida, saiba que foi a Keila que tomou. A Keila nunca... a Keila está conversando com uma pessoa e ela tomou essa decisão. Não. Tenho meus pais e meus irmãos, que são compartilhados tudo. Esse, sim, é amadurecido com eles e com a Almir, que é meu esposo, que é diariamente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz com todo esse contexto que eu falei aqui, com todos meus pais, irmãos, tios e esposo e filhos. Meus filhos, de uma forma assim, quando chegaram para nossas vidas, eles vieram, a Maria já chegou sorrindo, olhando e sorrindo, dizendo, cheguei no meu lar, Deus mandou. E a gente acolhendo com o mesmo sorriso e o mesmo carinho. E assim toda a vida ela soube de tudo que nunca escondemos dela. E ela sempre teve a história dela, ela sempre soube, desde pequenininha, é do coração, filha, é do coração. Uma vez ela falou assim, mamãe, é do coração porque é limpo, a barriga é suja? Eu falei, não, é do coração porque o amor transborda. Então, é no coração que o amor vive. É no coração que o amor transborda. Então, você veio assim. Você veio transbordando o amor. E aí, ela conviveu com a gente, está com 18 anos, graças a Deus. Uma bênção nas nossas vidas. Estava fazendo a faculdade de design em Maceió e veio o Tonton. Aí, Tonton chegou da mesma forma. Tonton chegou na nossa vida, entrou no carro e uhul! Já veio vibrando com a gente. Então, assim, o amor de Deus é isso. É alguém que chega para você com 4 meses, ou que chega maiorzinho, que já interage dessa forma. Uhul! Beijando, abraçando. Imagina o que é o amor de Deus. Um ser humano chegar na sua vida já maiorzinho e vibrar dentro de um carro, levantar as mãos, vibrar, uhul! E dar beijo e abraço. Então, assim, é algo extraordinário, né? Eu costumo dizer que todo mundo trabalha para ter um conforto, né? Todos os dias trabalhamos para ter um conforto na nossa vida, dar conforto aos filhos. O dinheiro facilita muito a nossa vida, mas é a paz e o amor que faz sentido à nossa vida. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não tiver saúde, você vai gastar todo o seu dinheiro tentando saúde e talvez não consiga. Mas se você tiver saúde, você vai construir, você vai trabalhar e você vai conseguir o conforto da sua família, o conforto que você precisa. Então, é algo que, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Meus pais e o convívio que eu te falei aqui, estou falando para todos, deixou esse sentimento dentro de mim e dos meus irmãos, que é com isso que eu consigo seguir muito firme, enfrentar tudo que venha, tudo na minha vida. E quando você tem essa maturidade, é extraordinário a vida. Porque não é coisas assim pequenas que te tira do rumo. Não é atitudes de pessoas pequenas que te tira do rumo. Você consegue seguir. Você vai ter, né, os contratempos, os amargurados, os infelizes que ficam ali. Tá, mas aí você segue muito firme. E eu gostaria muito que eles viessem junto, mas infelizmente, se não seguir dessa forma, vai ficando, porque eu vou indo. Vou indo muito firme. E Deus vai me conduzindo de uma forma extraordinária. Então, um resumozinho, basicamente, de família, é isso. O senhor ia falar? Não, eu ia assim, participando em parte, mas como é o mês da mulher, né? Deixar a mulher falar mais um pouquinho. Só que eu me recordei aqui, quando ela falou na parte do irmão dela, eu lembro que eu tenho, graças a Deus, como eu falei no outro podcast, né? Eu tenho muitos amigos, muitos, mais amigos de verdade, que quando a gente precisa,
pessoal tem um negócio de alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço, de bater no ombro e dizer, olha, quando precisar de mim, alguma coisa, eu digo, rapaz, você está batendo no ombro errado, porque quando eu preciso, eu vou atrás. Mas só lembrando mesmo, já isso passou, graças a Deus, é página virada. É porque, né? na verdade... Mas quando a gente foi lá, né, falar com o médico, eu lembrei de uma frase aqui que eu acho importante, que fique registrado, que eu ia com ele no carro o tempo todo dizendo, olha, vai ter duas respostas, ou que você vai estar com CA, ou que você não vai estar. E só tem duas decisões, ou enfrentar ou se entregar. Se você for enfrentar, você não está sozinho. Você está com a gente para enfrentar junto com você. Mas se você se entregar, a chance de você ficar com a gente é pouca. Né? Então, vamos enfrentar juntos. E lá na hora, o médico, um oncologista, vários médicos passaram, pessoas muito boas, mas esse oncologista é uma pessoa muito motivada assim também, disse, olha, você está, mas a gente vai resolver, porque 93% de chance aqui é de resolver. Foi. E eu bati no ombro dele, eu disse, vamos enfrentar juntos. Né? E ela falou aí do tio também, é uma pessoa muito conhecida em Arapiraca, muitas amizades, né? Amigo aí do Mazarop, do Zé Alexandre, do Neno, da turma do seu Zé. Tem muitos amigos aqui, casado com arapiraquense também, né? Com a Rosiette, com a família daqui. Mas é o mês da mulher, vamos deixar a mulher falar mais um pouquinho. E a gente vai aí. Você também perguntou um pouco sobre a MKA, né? Isso, como é que iniciou a MKA. Como é que iniciou? Que a MKA, a gente tinha um sonho de montar uma distribuidora. Mas a gente sempre foi fazendo as coisas de acordo ao que a gente podia fazer. Né? Como eu contei da outra vez, aqui não foi herança, aqui não foi sorte, aqui não foi suor e lágrima mesmo. E quando foi, como depois do Home Center Santana e Olivença instalado, existia há muito tempo atrás, existia um sonho de montar uma distribuidora. Mas eu digo, só vou montar no dia que eu tiver condição. E aí, Deus foi nos dando, né, saúde para a gente trabalhar, e depois de determinado tempo, surgiu a oportunidade, devagarinho, de montar a MKA. MKA, o que é que significa MKA? Tem muitos clientes que perguntam, né? Maria Keila Almi. Eu estou lá no finalzinho, pode olhar. As duas mulheres no início e eu lá no... Eu até brinco quando eu vou visitar cliente, eu digo, eu sou funcionário delas. Olha que o A fica lá. Mas, assim, eu tentei, procuramos várias, né? KM, CAN, aí já tinha uma empresa registrada e tal, aí foi quando a gente conseguiu MKA, não tinha empresa nenhuma registrada nesse nome. E ficou até hoje. Muita gente ainda pergunta, rapaz, MKA, é até bom aqui porque esclarece, né? MKA é o nome dos três que tinham até então, Maria Keila Almi. Né? Então, e aí também tem, o A já tem chegou mais uma pessoa, e aí vai se encaixar nessas três letras, se Deus quiser. Mas as nossas empresas sempre foi, como eu falei aqui, com muito suor e lágrima, né? A gente sempre esteve junto em todos os momentos. Eu, ela, nossos dois filhos. Eu, quando comecei a namorar com aquele, eu até evitava contar isso a Maria Leonice, porque Maria Leonice, o pai sempre é ciumento, né? Os pais que estão nos assistindo sabem disso. O pai fica... E eu nunca quis contar a Maria Leonice que eu tinha começado a namorar com aquele com 16 anos. Não sei nem se contei, não sei nem se ela sabe. Se não sabe, aquele tinha 16 anos, quando eu comecei a namorar com aquele. E aí, quando eu casei com aquele, ela tinha 20. E eu sou um cara que eu reflito muito, eu observo. Eu com minha filha lá, eu digo, eita, minha filha está com 16. Foi a idade que eu comecei a namorar com a mãe dela. E eu começando a me colocar no lugar dos pais dela. Eu digo, o pai começou a receber uma visitazinha aqui, a filha com 16. Com 20 anos eu casei com ela. Ela tinha 20 anos de idade. Eu digo, o pai não teve oportunidade de conversar com ela, com uma pessoa adulta em casa. Né? Com 20 anos de idade já foi morar comigo, casou. E hoje ela convive ela já tem mais tempo comigo do que com os pais. Ela tem 24 anos comigo.
Então só tem 20. Eu conheço ela mais do que os pais já. E ela me conhece mais do que minha família. Porque se você pegar 4 de namoro com 24 de casamento, já dá 28. Mas quando eu casei, 51, eu sou muito bom de matemática, 51 menos 20. Eu casei com 27 anos de idade. Então já tenho 4 de namoro com 4 de casamento. Já tem 28 já tem mais tempo com ela também do que propriamente. E você sai de casa com 27 anos de idade. Você também ainda está naquela fase, já mais maduro um pouquinho, né? Mas eu pensava em casar com os 35. Aí quando foi um dia, meu sogro Domício, que é um pai que a vida me deu, um cara que eu gosto demais do meu sogro, não vou mentir. Meu sogro é outro pai que a vida me deu, né? Eu convivo muito bem com ele, com minha sogra, brinco muito. E assim, se a gente acolhe abraçando, né? Ninguém conquista empurrando. Você vai conquistar abraçando. Isso aí, nunca vi dizer que ninguém conquistasse ninguém empurrando. Você só conquista abraçando. E eles me abraçaram. Como eu disse, ela é minha prima, que a mãe dela é prima legítima de minha mãe. Isso mesmo. Aí se é da família, eu digo, não vou deixar para outro. Vamos ficar aqui mesmo em casa. E graças a Deus aí, são 24 anos de casado, faz agora, em julho, no dia do aniversário do pai dela. Temos 2 filhos, que foi Deus que mandou. Eu lembro que no outro podcast eu disse que irmãos, existe o irmão de sangue e os irmãos de verdade. Irmão de sangue você não escolhe. Irmão de verdade, você consegue escolher. E por que não falar aqui dos filhos que vêm do coração? Existe o filho que você não escolhe. Existe aquele que Deus manda, você olha assim e diz, esse eu vou abraçar. O amor, meu amigo. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo, né, para voltar para aquele, de um amigo meu que tem 5 filhos. E eles têm 3 de sangue e 2, não vou citar não por questão de ética, e 2 do coração, 2 que Deus mandou, 2 adotivos. E ele disse, Almir, impressionante o amor. Eu amo meus 5 filhos de coração. Eu amo de coração. Mas se eu disser a você que eu ainda sou muito mais apegado aos 2 que veio de Deus, que são adotivos, eu digo, é inexplicável. Então, irmão, Deus sabe de tudo. Deus é Deus. E as coisas de Deus são maravilhosas. Lá em casa nós somos 4 que nos apoiamos. Temos 2 que nós amamos demais da conta. Demais, que é a Maria e o Tonton. E que a gente vai continuar junto, vai viver junto, apoiando uns os outros, ajudando no que for possível. E, claro, nos apoiando, né? Como a gente falou aqui, e ela falou no pai dela, o pai dela é uma pessoa fantástica, que viveu, enfrentou isso tudo de cabeça erguida. E eu sempre disse a ele, você não está sozinho não, Cabarré. Você não confiou? Eu vim aqui para dentro da sua casa, não confiou a sua filha comigo, então nós estamos juntos para tudo. Mas é para tudo mesmo, não é da boca para fora. Então, como ela diz, eu conquistei outra família que me abraçou, que me acolheu, que me ama, eu não tenho dúvida disso. Porque você conhece nas ações, né? E ele próprio já me disse uma vez, disse que eu cheguei para somar. E ele tinha 5 filhos, agora tem outro gênero também e tal. Mas que eu era mais um filho que chegou na casa dele. Mas não filho que chegou por chegar, filho de verdade. E aquele sabe, eu sempre me dediquei muito, eu sou muito de me incomodar quando acontece alguma coisa que eu não posso servir, que eu não posso ajudar. E coisas passadas aí, mas tanto na situação do irmão dela, que é um cara que é meu cunhado, mas é muito próximo meu, e a gente também se dá muito bem, como no tio dela, o pai dela realmente é uma pessoa muito consciente. O Domício é aquele cara que se preocupa, né? O tio dela ia para Salvador, para Ussara, Kubitschek, e eu ia junto. Ele, rapaz, vai cuidar de suas coisas. E a gente aqui toca. Eu digo, não. Lá está andando, eu estou aqui com vocês. E a gente sempre esteve muito junto, continuamos juntos e vamos estar juntos cada vez mais. Junto do meu sogro, junto do meu pai, junto da minha mãe, junto daqueles que quiserem realmente estar junto e quiserem estar abraçado. Se alguém não quer, a gente não tem o que fazer, né? Mas a gente tem esse coração. E Deus sabe. As pessoas se conhecem pelas ações. Coisa boa. A gente está no meio das mulheres, né? E aí
O senhor Almir sempre fala muito da senhora. Né? Inclusive, ele disse que quem manda lá na casa do senhor é a senhora. E aí, hoje nós estamos no mês das mulheres, né? Em especial esse episódio. Tem muitas mulheres que estão nos assistindo. E aí, vocês vêm do sertão de Alagoas. Sim. E hoje, a marca que vocês trazem, né? A marca que vocês representam, Almir Ferragens Home Center e MK Distribuidor, é uma marca que hoje transcende aí o estado de Alagoas. E para as mulheres que estão nos assistindo, a dona Keila, qual a mensagem que a senhora traz para as mulheres e quais são os desafios e foram que a senhora tem enfrentado ou enfrentou para ser a mulher que a senhora é? Então, desde os... Eu acho que 2 semanas, 15 dias de casado, eu já fui para a empresa, né? Já iniciei minha vida na empresa com a Almir. Então, a gente tem 24 anos juntos na empresa também. E é um desafio grande empreender, né? No nosso sertão. E a mulher mais ainda, né? Mas a mulher vem ganhando um espaço extraordinário já. A mulher está ocupando realmente o espaço que merece, né? E precisa muito mais. Está sendo entendido que a mulher tem uma inteligência, uma sabedoria incrível, né? Que pode ocupar qualquer espaço, que ela consegue fazer bem feito. A mulher, a mulher é detalhista, né? A mulher olha com mais amor. Tem todo um diferencial que acho que agora estão entendendo, né? Há muitos dias atrás já vem entendendo isso, que a mulher consegue exercer, consegue estar onde ela quiser, que é o que sempre está sendo dito agora. Isso é uma realidade. A mulher, ela é sábia. A mulher, quando ela realmente se dedica àquilo, ela consegue trazer um resultado que não vou dizer superior ao homem, mas eu vou dizer que ela iguala, porque a sabedoria não é diferente do homem, de uma mulher. A mulher, ela pensa de forma mais até acolhedora no espaço que ela trabalha, né? O homem, ele é mais bruto, vamos dizer, em sentido de, né? Em todos os aspectos, o homem é mais... aquela voz mais forte, mas termina que a mulher, com sua voz mais frágil, ela tem um resultado que ela alcança o resultado masculino. Então, só depende dela. Então, o que eu deixo de mensagem é que a mulher tenha muita fé, coragem, dedicação e continue firme para ser o que você quiser ser. Você consegue ser o que você quiser ser. Porque responsabilidade, amor, a mulher sempre tem tudo que faz. E muito detalhista. Então, assim, vá para onde você quiser ir. Sempre com muita responsabilidade, amor e Deus no coração, né? Porque eu sempre digo, Deus tem que estar em tudo na nossa vida. Então, a mulher, ela é sábia, ela é amorosa, acolhedora. Quando você está na empresa, costuma-se dizer que você não pode agir com o coração, é com a razão. Mas a mulher, ela sempre age com um pouco do coração, né? Em tudo que ela vai fazer. Isso torna até o ambiente mais leve, isso torna até a forma que você conduz mais acolhedora, né? Então, eu entendo que a mulher, ela pode ir muito além do que ela ainda está aqui. Ela pode ir muito além do que vem já atingindo em qualquer setor que ela esteja, né? Eu sou alguém que a gente trabalha com muitas mulheres lá na empresa, né? Graças a Deus. Então, assim, é muito bom você ter a parte masculina, né? E feminina no ambiente, porque é um equilíbrio. Então, assim, nossa empresa de Olivença tem mais mulheres do que homens. A de Santana tem mais homens do que mulheres. Então, assim, eu amo ir para a empresa, amo trabalhar, sabe? Desde a gente saía juntos para trabalhar, 6 da manhã, a gente ia junto, e eu só voltava quando a Almir voltava. Eu casei com ela ela tinha 20 anos, eu lembrei agora desse detalhe.
E a gente tinha só um caminhão. Eu subia com o caminhão carregado para casa. Às vezes eu saía de manhãzinha para ir para a empresa, ela descia com o caminhão carregado. Isso chegou pilotando trator, veio da fazenda, veio pronta. Sabia dirigir, sabia não, sabe ainda, dirigir trator, caminhão, deixava carregado, ela descia com o caminhão. E quando a gente ia para alguma cavalgada que a gente ia cavalo, monta como ninguém. Eu caía ainda, levantava. Um dia um amigo meu chegou com o cavalo, eu digo, aquele aí, o cara disse, rapaz, eu digo, meu irmão, aí vem da fazenda, veio pronta. Meu pai me preparou bem. Esse episódio aí do caminhão estava carregado, e aí eu liguei ao Mito, quer que eu desça com o caminhão carregado para a empresa? Dia de feira. Aí ele disse, você vem? Eu digo, vou. Quando eu desci, que cheguei lá no centro, um monte de caixa de sapato, o povo espalhado na feira. Aí eu... Mas Senhor me conduz. Sempre o Senhor. Fui embora, fiz a volta, passei tudo direitinho. Quando cheguei, aí o povo... Você nesse caminhão carregado. Eu mesma. Meu pai sempre me preparou para tudo, ensinou a dirigir trator, carro, moto, caminhão, tudo. Meu pai conversava comigo sobre tudo com minha mãe. Geralmente a mulher conversa mais com a mãe, mas lá em casa não, era meu pai e minha mãe. Sobre tudo que você imaginar, eles conversavam com a gente assim, na mesa, tranquilo. Acho que foi isso que preparou muita gente. Porque eu costumo dizer, a gente não pode... Filhos, por exemplo, não vou falar isso, não vou falar aquilo, ele vai saber lá fora de uma forma diferente. Então, você tem que preparar. Tudo que a gente consegue fazer é preparar e mostrar o lado bom e o ruim, né? Para que consiga entender o que você vai colher fazendo bem e o que você vai colher fazendo mal. Então, assim, eu tive esse privilégio de ser muito preparada em todos os sentidos na minha casa. É assim, meu pai e minha mãe, eu falo com orgulho tão grande, meus irmãos, tão grande no mundo, é um amor tão grande que, assim, é inexplicável. E aí eu já trago ao mim meus 2 filhos nesse mesmo amor. É amor inexplicável que eu vivo. E por isso que eu sou muito grata e feliz. Então, problemas a gente nunca vai deixar de ter, né? Que é o que mais enfrentar, a gente vai enfrentar de uma forma muito leve com todo esse conteúdo que a gente tem. Eu aprendi muito com o pai dela. É porque eu vou lembrando aqui, se eu não falar, eu esqueço. Eu não posso esquecer do meu sogro, não. E eu aprendi muito com ele. Com ele e a minha sogra, que a não ter preferência por filho. Não ter preferência por filho. Eles têm 4 filhos. Eles amam os 4 por iguais. Se um está errado, está errado. Se está certo, está certo. Se está errado, vamos corrigir. Então, assim, ele não... Aquela palavra que o pessoal usa, narcisista, né? Tem uma palavrinha que o pessoal usa. Então, assim, e eu aprendi muito. Meus 2 filhos vão ser tratados por iguais sempre. A gente conversa muito sobre isso, né, Kélia? Nossos filhos têm que ser amados por igual. Errou, vamos tentar conversar com ele para ele não errar mais. Mas vamos puxar ele para cá e vamos calibrar, botar os 2. Então, assim, você não pode ser imparcial, né? Para você conduzir uma família e para você fazer com que aquela família se torne unida, não é você tendo preferência. Se você tiver preferência por um, você vai... por que não dizer que você está deixando o outro de lado? Você está abandonando o outro. E depois de uma certa idade também, um pai ou uma mãe, dependendo de como se comporte, né? Às vezes as pessoas dizem, eita, abandonou o filho pequenininho, mas você pode abandonar um filho adulto. Você pode. De repente você tem aqui 2 filhos, 3 filhos, e eu começo a dar preferência a esse, cuidar desse, e infelizmente, falar mal do outro, ou criticar o outro, ou excluir o outro do meu convívio, eu estou abandonando o filho. Mesmo depois de adulto, ele está sendo abandonado. É ruim, o filho vai sofrer, vai se amargurar. E eu aprendi muito com meu sogro. A criar os filhos e tratar todos por igual. Errou, está sendo... Ele tem essa força hoje porque ele sabe cuidar, ele sabe tratar, eles sabem amar. Falei aqui nesse instante, não se conquista empurrando, não se conquista falando mal, não se conquista excluindo, se conquista abraçando, amando, beijando. E isso eu aprendi na casa deles. Nesses 28 anos, né, meus 2 filhos, com fé em Deus, vão ser tratados os 2 e vão ser muito por igual. Igual. Nenhum vai ser melhor do que o outro, nenhum vai ser mais amado do que o outro, nenhum vai ser abandonado por mim nunca, em momento nenhum.
O que ele fizer da vida, eu vou estar junto com ele, aconselhando, apoiando quando for certo, repreendendo quando estiver errado, mas se conquista abraçando, empurrando, não. E eu aprendi muito isso na casa dos pais dela, com o Domício, com a Tita, que eles me deram uma lição muito... assim, ele tem 4 filhos, mas não tem um filho preferido. Não tem um filho rebelde, ou que não seja nem rebelde, mas não tem o filho excluído, nem tem um filho preferido. O amor é transmitido para os 4, o cuidado é com os 4. Por isso que eles têm assim, toda a autonomia, toda a moral de falar com os 4, e se for preciso, espera aí. A gente não vê desunião, eu não estou aqui falando para... mas a gente não vê dentro da casa dele desunião de forma nenhuma, por conta dos 2 líderes, que chama-se Tita e Domício. Lideram mesmo. Eu tenho uma tia que tem tantos filhos, me perdoe, tia, a senhora sabe quem é. Meu irmão, ela cuidou dos filhos sozinha. Sozinha. Mas ela criou esses meninos de um jeito que eu comento muito com aquele. Eu vou citar o nome dela. Eu vou citar porque ela é uma pessoa que eu amo demais. Tia Severina. Ela tem muitos filhos e criou um filho só. Mas tu vê o amor dos meninos dela, um com os outros, o cuidado. Isso é bonito. E eu digo, tenho 2. Vou amar os 2 até o final da minha vida por igual. E vou fazer de tudo para que sejam unidos. Aprendi isso e vou fazer, e vou levar isso para a minha vida. Porque eu não posso abraçar um aqui e deixar o outro, não, abraçar os 2. Eu tenho um pequenininho hoje, a gente tem um pequenininho que ele abraça ela, aí chama... Todo mundo. Aí chama todo mundo, aí abraça todo mundo, assim, pequenininho. Pequenininho chama todo mundo. Aquele ali ele está dizendo, estamos unidos, e vamos estar unidos sim. Ah, está errado, vamos repreender, com cuidado, mas não vamos deixar para lá. Repreende, abraça, beija e puxa para pertinho. Traz o outro, tem que ser tratado por igual. Eu não posso ser imparcial, senão eu vou causar um problema dentro da família, e causa. Né? E a gente sabe que muitas famílias têm um problema por conta disso. Não pode ter filho preferido, nem pode abandonar filho depois de uma certa idade. Excluir um filho. Ah, não, ele é isso e isso e deixa para lá. Eu estou excluindo meu filho, eu estou abandonando meu filho depois de uma certa idade. Então, aprendi isso, Domício, Tita, muito obrigado por esses ensinamentos. Vou fazer isso, estou fazendo isso em casa já. É importante, né? A forma que você lidera uma família e que você lidera uma empresa. É muito importante. O retorno vem da forma que você conduz, né? Então, sempre tem. Lá em casa, se um está errado, os outros chamam. Se acontece, um está errado, aí a gente conversa, espera aí, está errado, vem cá. A gente conversa, você está errado. Então, a gente tem muito esse diálogo entre a gente, entre irmãos e entre meus pais mesmo. Nada acontece sem a gente estar interferindo uns com os outros ali. Chamamos e a pessoa entende que tem que mudar aquilo ali. Então, assim, isso é importantíssimo. Eu não tenho nada a reclamar. Eu só tenho a agradecer, até pelos momentos difíceis que passei, porque eles nos fazem fortes, né? Temos que passar dificuldades, temos que passar momentos difíceis para que a gente consiga se fortalecer mais ainda em Deus, né? A gente entender que Deus é sempre o caminho que a gente tem que seguir e que a gente tem que ser orientado com a nossa família. Deus é a base de tudo. E aí vem a família, que é o aconchego, que é o que Deus deixou, né? Família, Deus é amor, Deus é construção. Tudo que vem de Deus é amor e é construção. O que vem do inimigo é destruição. É a parte ruim, é com ele. Agora, tudo, não venha me dizer, está aqui acontecendo algo ruim. Não, Deus não permite nada de ruim. Às vezes você passa algo ruim porque você tem que ser moldado em alguma coisa. Né? Então, eu creio muito nisso. Então, passamos muitos momentos difíceis que talvez precisávamos passar para que a gente melhorasse mais ainda como pessoas. Né? Então, tem que haver esses momentos. A gente não só vive de momentos bacanas. O ruim tem que vir. A aprovação tem que vir para testar, para ver como é que está a nossa fé. Porque se eu fosse me questionar, como assim? Meu tio, um homem com seu defeito, mas com tantas qualidades que cobre o defeito. Como assim que Deus permitiu que ele ficasse acamado? Não, mas Deus não permitiu. Apenas aconteceu para que talvez
Ele vivia muito na igreja, a gente também é muito crente em Deus, mas tem algo que precisa ser moldado na gente. E aí o inimigo ele é muito traiçoeiro. Ele vem de forma que para a gente pensar nesse sentido. Opa, não vou acreditar em Deus, como Deus pode deixar acontecer isso com uma pessoa tão dedicada a Ele. Pelo contrário, a gente tem que ter mais fé em Deus ainda. A gente tem que entender que o Deus é quem tudo pode, é o Todo-Poderoso. E o inimigo não pode ter vez. Então, quando a gente dá vez a um relacionamento fracassado, a uma família fracassada, a um ambiente de convívio de amigos fracassados, você está dando a liberdade do inimigo entrar na tua vida. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que você tem que ter maturidade, tem que ser reflexão na sua vida sempre, para que você consiga entender o contexto do amor, o contexto de Deus, para que você não deixe se levar por a obra do inimigo. Porque muitas vezes ele envolve de uma forma tão traiçoeira que quando você vem perceber, você já está no fundo do poço. Então, tem que ser muito sábio. E a fé em Deus, todos os dias você tem que se alimentar da palavra de Deus. Todos os dias você tem que se alimentar. Porque aí você vai ter o seu dia sabendo que você pode enfrentar. Eu acordo, já vou lá, minha gratidão a Deus, pedindo discernimento a Ele e dizendo, Senhor, o que vier, que o Senhor me deixe firme. Porque eu estou aqui pronta para o dia começar e para o final do dia. Então, assim, gratidão sempre a Deus por tudo na minha vida. Amo de paixão meus pais, meus irmãos, o Almi, os meus filhos e os meus outros irmãos, que são Jailton, Jane e Neide, que são os dos meus titios que morreram, que eram meus do coração. E ainda tem uma tia. Lá em casa a família é muito grande, lá é um amor muito intenso. Tem a minha tia Zezé, irmã da minha mãe. Todo carnaval me deixava toda bonitinha, toda de carnaval, eu e meus irmãos. Ela cuidava da gente, uma bênção. E agora ela também está com um probleminha de saúde e estamos enfrentando junto com ela. Então, assim, a vida é isso. Você tem que ter muita maturidade e amor no seu coração. E Deus acima de tudo. Quando você não tem essa base, você se perde no caminho. Dona Keila, a senhora... Eu fiz essa pergunta ao senhor Almi e eu quero perguntar à senhora... bom, eu sei que você que está nos assistindo aí, eu já quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, né? Eu sei que está sendo o máximo esse bate-papo aqui, principalmente para você, mulher. Não sai daí, continua acompanhando a gente nas redes sociais. Almi Ferraz, Homem Centro, MK Distribuidor. Mas a gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada. E a senhora é muito passiva, a senhora tem uma sabedoria extrema e parabéns à senhora, né? Como mulher, como empreendedora, como empresária, que tem se destacado no nosso estado de Alagoas, ainda que vindo do sertão, porque o sertão é um lugar mais sofrido, é um lugar de maiores dificuldades. E aí a gente ajuda muita gente, mas parece que tem pessoas que se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. E aí surge a tão famigerada ingratidão. Como é que a senhora Keila, a dona Keila, lida com a ingratidão? A ingratidão é algo que a gente sempre convive com ela, né? Uma hora ou outra você vai... Tá? Já passamos por muitas ingratidões, mas é como eu falei na estante, é sempre sobre aquela pessoa, nunca sobre a gente. Porque pessoas, como eu falei, o coração da pessoa vai falar, né, por ela. Então, alguém que você faz algo que ela te retribui de forma ingrata, ela não conhece o amor, ela não conhece o que é de bom na vida, ela vive amargurada, ela vive infeliz e ela não consegue transmitir nem a gratidão que foi direcionada para ela. Então, quando a gente faz algo para alguém, a gente tem que ter sempre a sabedoria de entender que o seu coração está fazendo algo para aquela pessoa. Mas você tem que entender também que você vai lidar com o grato e com o ingrato, porque é sobre ele. É sobre o ser humano que não procura melhorar. Eu costumo dizer que nós temos que melhorar todos os dias, né? Seja quem for. Por mais fé que você tenha, por mais amor que você tenha, mas todos os dias você tem que alimentar para que você se fortaleça melhor.
E as pessoas, infelizmente, elas costumam... muitas pessoas se aproximam por algo que você vai fazer por ela. Talvez nem por ter um carinho por você, mas sim por algo que você vai fazer por ela, ou aquela forma de interesse que é tão bem falada, né? Então, você que tem que ser sábio para entender o interesseiro, o amigo, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa sabedoria para você não se frustrar, porque senão você se frustra. Então, eu tenho muito isso. Eu não me frustro com ingratidão. Eu me entristeço no momento que é normal do ser humano. Mas eu me frustrar porque eu fiz algo para aquela pessoa, como já aconteceu, e ela tem um retorno maldoso, aí é onde eu tenho que dizer, deixa ela se tratar. Deixa ela se tratar. Uma certa vez, uma colaboradora chegou para mim, disse assim, foi lá na minha sala e falou, ô, dona Keila, fulano tal disse que eu sou um amigo dela para lá. Disse que eu sou irresponsável, que eu sou isso, aquilo, um monte de coisa. Aí eu disse, você é? Não. Se você não é, por que você está frustrada? Não tem um lixeirinho lá do ladinho que eu deixo para vocês colocar o lixo? Tem. Pega todas essas palavras que não te pertencem, coloca no lixeirinho e segue teu dia. Porque o que não te traz paz não vale a pena. Então, deixa a pessoa se tratar. O mal não está com você, está com ele. Ela, ai, dona Keila, me deu um abraço, era tudo o que eu precisava ouvir. Deu um abraço, chorou, voltou. Então, assim, é por isso que eu digo que a gente tem que ter muita maturidade na vida da gente, para que a gente consiga viver bem. Porque, de verdade, tem mais pessoas más do que pessoas boas, infelizmente. Então, se você não se conhecer, tiver segurança da pessoa que você é, você se frustra. Então, se prepara. Se prepara, prepara a tua mente, se fortalece em Deus, conhece quem você é, porque assim nada vai te abalar. Vai te entristecer, que é momentâneo, mas abalar não vai. Então, eu vivo muito isso. Para uma pessoa me abalar, eu costumo dizer que ela tem que trabalhar muito, porque ela vai me entristecer, mas me abalar não vai fácil, viu? Porque eu trabalho muito minha mente sobre isso. Então, eu deixo que a pessoa procure um tratamento, mas eu já estou bem com como eu estou. Não preciso... Eu costumo dizer assim, eu todos os dias, quando eu acordo, como mulher, como pessoa, eu me olho no espelho. Todos os dias, para me sair de casa, eu tenho que me arrumar da forma que eu gosto, que eu estou me amando, que eu olho no espelho e eu, tá bacana, Keila, pode ir, que você está maravilhosa. Eu me amo muito primeiro, sabe? Então, eu não espero que outra pessoa venha dizer que eu estou linda ou que outra pessoa venha dizer... Não. Eu me amo. Eu me olho no espelho. É isso que eu digo a você, mulher. Eu me amo. Eu, todos os dias, eu me arrumo mesmo. Eu só saio de casa. Não precisa ser uma roupa nova. Pode ser uma roupa... Não precisa ser de marca. Uma marca conhecida. Não. Eu simplesmente coloco a roupa que eu me sinto bem, que eu gosto e que eu me amo. Então, quando eu saio de casa, eu saio totalmente preparada para uma crítica, sabe? Para alguém olhar assim. Eu posto no meu Instagram foto, um look, às vezes que as pessoas postam o look que eu gosto, não sei o quê. Eu posto, mas eu sei que ali pode ter uma crítica. Ainda não tive, mas pode ter. Mas se a crítica vier, é sobre aquela pessoa, é a opinião dela. A minha é que eu sou linda, que eu me amo, eu estou bem, vou viver meu dia feliz. Coisa boa. Hoje, a dona Keila, uma empresária muito bem-sucedida, próspera, muito elegante e muito conceituada, né? Respeitadíssima. Se a senhora tivesse a oportunidade de hoje sentar na mesma mesa como essa, com a Keila lá de 16 anos, o que a senhora diria para ela? Eu diria, Keila, vai viver tudo de novo que você viveu. Sua história é linda, você tem uma família linda, você é agraciada de muito amor, respeito e paz. Seu Almir, o que é que o senhor tem a dizer? Sobre. Sobre. É muita coisa, eu preciso saber falar sobre o quê?
Primeiro, quando ela sai de casa, que ela diz, ó, eu me olho e digo, tô lindo, eu já tenho saído de casa. Eu não tô mais em casa para dizer também, né? Mas senão aí seria duas opinião, a dela e a minha, mas eu saio primeiro. E sobre o quê? Eu faria tudo novamente. Minha vida toda que eu Né? falei com Eu tudo, faria- você todos. Então, Eu faria tudo novamente. Eu tenho que entender aqui para não... Tudo novamente não é toda história. Toda história. Eu diria para mim mesmo, eu diria isso. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, Fraudício, que eu fico aqui e eu não quero ser ingrato, porque vocês falaram aí na palavra gratidão, né? E eu acho que gratidão é para quem tem caráter. Gratidão é para quem tem coração. O ingrato, ele não tem caráter. O ingrato, ele não tem coração. Gratidão é para quem tem caráter. E para falar em gratidão, falei agora há pouco no Miss Natita. Mas eu tenho que falar sobre a comadre Lalian, a Keila, meu compadre Neto, né? Gleice, no caso. Não, meu compadre Neto e a comadre Keila. Gleice. Ah, sim. Eu tenho que falar sobre vocês 4. Keila, Gleice, Lalian e Neto. Que, como o Domício disse que eu sou mais um filho, eles conversam muito comigo. E eles me escutam muito. Né? Assim, quando eles pedem opinião, que eu opino, que eu falo, aí a questão da gratidão. Eu agradeço a eles também por me ouvir. Eu tenho um cunhado que tem 34 anos, vai fazer 35, que é compadre Neto, que é o único filho homem. E é um cara que me escuta demais. Conversa tudo comigo. Já tivemos conversa assim de homem para homem, conversa séria, que precisava naquele momento, e ele me entendeu. Ele disse, o senhor está dizendo isso porque o senhor gosta de mim. Isso é bacana. Ao me chamar a atenção dele, como irmão mesmo, e ele... Como se eu fosse um pai. Às vezes eu chamo como se eu fosse um pai, daquele que... Eu digo, rapaz, ele tem 35, vai fazer, eu tenho 51. Mas ele me escuta quando eu opino ele. Então, assim, eu tenho que ser grato a eles também por me ouvir. Né? Porque, às vezes, não é em todo canto que você consegue... Aí é o que eu estou dizendo, né? A criação do pai dela e da mãe fez com que isso tudo acontecesse e vai seguindo. E o ser humano, eu digo que o ser humano tem que ser igual a vinho, né? Ou uísque. Os caras que conhecem de vinho, dizem que o vinho, quanto mais velho, melhor. Então a gente, com o passar do tempo, tem que, quanto mais velho, melhorar. Eu faria a mesma coisa, casava com a mesma Keila, vivia as mesmas coisas. Claro, tentando aquelas falhazinhas que tem no decorrer do... É normal, né? Faz parte do só que a gente tem que pedir a Deus 3 coisas. Eu disse aqui no último podcast. Eu peço a Deus 3 coisas todos os dias: paz, saúde e sabedoria. Sem sabedoria, nós não somos ninguém. Pode falar. E eu também, assim, tenho os pais de Almir, né? Tem minha sogra, que eu me dou muito bem, mas tem o meu sogro, que, assim, ele tem um carinho enorme por mim, e eu por ele, sabe? É assim, eu chego na casa dele, ele mora no sítio, e aí tem toda a fruta. Quando eu chego, ele coloca tudo que é de fruta. Vem a minha filha para cá. O que ele tem, ele coloca ali para me acolher, para acolher a gente. E liga, sabe? Como é que você está? Ligou o Dia da Mulher. Minha filha, feliz Dia da Mulher. Então, assim, ele está sempre muito conectado comigo. Ele tem muito carinho por mim e amor eu por ele. Admiro muito ele também, assim, um ser humano muito, assim, simples e honesto e verdadeiro. E acolhedor demais, né? Eu gosto muito da minha sogra, mas o meu sogro, ele tem todo esse carinho mais forte, mais dedicado a mim, a ele, a nossos filhos. Então, assim, gratidão a Deus. Sempre como eu digo, viveria aquele de 16, eu ia lá e dizia a ela, vai de novo, que a tua história, eu não mudaria nada. Eu deixaria tu viver todo esse momento lindo que tu viveu até hoje. Então, eu tenho essa história que eu posso dizer que viveria novamente, tudo, sem medo de ser feliz. O senhor falou sobre esses 3 petições diárias, e eu costumo dizer para quem está nos assistindo que todos os podcasts que aqui tem é uma mentoria que eu tenho. E aqui externo diante das câmeras e para o senhor. É claro que todos os dias, e aí eu aprendi com meu pai, fazer antes da refeição, fazer a oração, ao ir dormir, agradecer pelo dia, ao acordar, agradecer pela noite e por mais um dia de vida, mas aí eu incluí nas minhas orações. E todo santo dia eu faço essa petição a Deus: paz, saúde e sabedoria. Todo santo dia. Eu não, assim, claro que eu pedia de outras formas, mas pedindo nessa regra, paz, saúde e sabedoria, foi após o podcast com o senhor. É bom ouvir isso, sabe, João? É bom ouvir isso. Porque, às vezes, e quem está nos assistindo aí, do outro lado,
a internet é um mar de ilusão. Isso. E muitas das vezes as pessoas começam a dizer logo que você é rico sem você ser. E como você chegou lá, como é que tá rico? Não vai nem para a trajetória, né? Ninguém mostra os problemas, né? Ninguém mostra o problema. Quem olha hoje para o casal Dona Keila e seu Almir, não sabe que começou lá de trás, na época das vacas magras, né? Exatamente. Então, quando as pessoas olham, e aí eu ouvi algo de um camarada muito bem sucedido, e ele disse: Flaudísio, e aí ele já tem a sua idade, né? Mais de 60 anos de idade. Ele disse: tem uma etapa da vida que a gente pede dinheiro. E tem uma etapa da vida que a gente pede paz. Então, por isso que eu incluí na minha oração, antes, o dinheiro ainda não chegou não. Mas ele tá vindo. Mas eu peço muito a Deus dia 31 chega. Exatamente. Mas já pedindo a Deus paz. Por quê? Porque que adianta a gente ter tudo, e a senhora bem falou, e não ter paz. Verdade. Dinheiro nos traz conforto, mas a paz é que nos dá sentido à vida. E Como uma é grande bom, né? A gente deitar no nosso travesseiro e dizer assim: não, estou em paz, estou tranquilo. É assim, eu costumo dizer, não é a quantidade de vezes que você vai a uma igreja, não é a quantidade de vezes que você vai a uma missa, mas é o que você traz dentro de você. Muitas vezes você está em casa com seu joelhinho prostrado, falando com Deus, e Deus sabe do coração de todo mundo. Outras vezes há pessoas que estão na igreja, mas não estão nem concentrado. Então, assim, claro, a igreja, graças a Deus, tem, que é para a gente ir colher a nossa família, mas eu falo em sentido de que você tem que trazer o conteúdo para você, né? Você tem que entender o amor de Deus e a palavra e trazer para que você melhore. Não é chegar lá, fui para a missa, mas você trouxe o quê de você da missa? O que é que te trouxe, que você moldou em você, que você melhorou? Então, é sobre o que você traz, é sobre o seu coração, é sobre como você age. Porque, como a Almir bem falou, as pessoas, você escuta a história aqui, mas você vai entender com as atitudes delas quem ela realmente é. História bonita todo mundo conta, mas a realidade, quando você acompanha ou você vai entender realmente a história daquela pessoa, você vai saber o coração dela. Então, para você entender uma pessoa, escute a história e vai lá entender a vida daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, o dia daquela pessoa, né? Então, assim, porque é como você bem falou, as redes sociais hoje é uma grande ilusão. Muitas vezes as pessoas estão acompanhando pessoas que nem conhece, não sabe quem é, de repente a pessoa já mostra ser outra nas próprias redes sociais ou até mesmo em jornais, e eu estava seguindo e estava, ai meu Deus, eu vou fazer isso, aquilo que fulano faz. Entenda a pessoa, conheça a história, conheça as atitudes, entenda de verdade para poder você dizer, rapaz, porque eu costumo dizer, a gente pode achar algo legal em você e querer fazer. Que bom, você falou aqui que é Almir, paz, saúde, sabedoria. Você já levou para a sua vida, que coisa boa. Isso é o lado bom. O lado ruim é quando eu comprei uma máquina, eu vou comprar um igual. Eu não vou para a minha necessidade. Eu quero uma daquela que ele comprou. Eu vou comprar um microfone. Eu quero um daquele. Não é a necessidade dele, é o lado ruim, da inveja dele. Ele não está tendo o que ele necessita. Ele está tendo o que você precisa, mas ele não se dá conta pela maldade que ele tem. Então, tem muito isso nas pessoas. Então, as pessoas têm que realmente refletir, parar e procurar entender que Deus é amor, o amor é além de tudo e é o que vale a pena. Paz, Deus, amor, esse contexto é o que leva a gente para a vida ser feliz. Coisa boa. Eu quero pedir agora a ajuda do meu ajudante ali. Ele vai trazer... É mês das mulheres, né? Vai entregar o seu Almir. Entrega ali o seu Almir. É mês das mulheres. Mas deixa eu falar aqui que... Para não passar na câmera, galera. Eu tô enrolando vocês aqui. Passa ali pro Luiz, por trás das câmeras. Entrega o seu Almir. Para o seu Almir daqui a pouco, antes de passar para a senhora Keila. Né? A surpresa. A surpresa. Pega aí, seu Almir. Pega aí. Pega aí, segura aí, não passa agora não. E aí eu quero agradecer ao MKA, né, distribuidor, Almir Ferraz, Over Center, o melhor lugar para você
construir o seu lar aí, ó, o melhor lugar, com amor, com carinho, mas com os materiais necessários, é Almi Ferragens, o Vicente MK, distribuidor. Tá aqui, ó, enrolamos vocês aí na câmera. Tá aqui o seu Almi. E aqui eu quero externar para a senhora, é um homem muito apaixonado pela senhora, pela dona Keila que a senhora é, pela empresária que a senhora é, e em homenagem ao mês das mulheres, em homenagem a tudo que a senhora representa para o senhor Almi, e como mulher, também ser nossa parceira aqui do DDI Podcast, né? Confiar no nosso trabalho. E aí, falei com o seu Almi, e o seu Almi aí vai passar para a senhora, né? E aí, fica à vontade, seu Almi. Se declare aí, adeus. Não, como você diz, né? O mês da mulher, eu acho que, assim, o dia da mulher é todos os dias, né? Porque mulher é mãe, mulher é mais coração, como aquele falou aqui, né? Mulher é esposa, mulher é patroa. Enfim, mulher, o coração da mulher geralmente é muito melhor do que os dos homens. Me desculpa os homens que estão mas o nosso coração é um pouquinho mais duro. E em nome de minha mãe, Nena, né? Conhecida por Nena, minha sogra Tita e minha esposa Keila, eu saúdo aqui todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Keila, só para ser justo aqui e falar em meu pai também, que eu falei muito no meu podcast, mas sim, hoje o podcast é com ela, mas meu pai quando fala de meu pai, aqui o coração transborda de felicidade e alegria, né? Um homem que não teve leitura nenhuma, mas que me ensinou ser honesto, principalmente, cumprir com o que prometo, fazer as coisas com decência, saber respeitar, né? Mas se tratando e voltando para as mulheres, né? Eu mando um beijo aqui para minha mãe Nena, para minha sogra, minha Tita, né? Que é outra mãe que a vida me deu, mas o beijo mesmo eu vou dar na minha mulher, que é aquela, né? E que também a minha filha Maria Leonice, eu não posso deixar também, e que é outra mulher muito especial em nossas vidas. Então, eu tenho 4 mulheres, né? Minha mãe, minha sogra, minha filha e minha esposa. Então, eu vou dar esse buquê de rosa para que ela chegue lá, dar um abraço na minha filha, e as duas estão aqui muito bem representadas. Boa. Pode passar para a senhora Keila aí. Só não conseguiu pegar o beijo, né? Mas dá um beijo sentado. Pé não pega não, né? Não tem como. Mas, senhora Keila, dona Keila, uma simples homenagem, né, para a senhora, representando vocês, mulheres, né, que 70% do nosso público é feminino. No Instagram. Coisa boa. Completamos aí mais de 152 mil seguidores no Instagram e 70% do nosso público é feminino. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, mulheres, né? E uma singela homenagem aqui à dona Keila, por meio do senhor Almi, né? Recebendo essa homenagem e representando todas vocês também. A Keila falou aqui, só para mim finalizar aqui, a empresa de Olivença, ela falou, Almi Ferragem João Vicente de Olivença tem mais mulher do que homem trabalhando. E hoje nas empresas, quando juntar Almi Ferragem João Vicente, Santana do Ipanema e Olivença, eu acho que mais de 50% do cargo de confiança está na mão das mulheres. Hoje nós temos muitas mulheres no cargo de confiança. Então, assim, graças a Deus, isso é de extrema importância, né? A gente sabe que cada um tem o seu papel muito importante, tanto o homem como a mulher. O homem também deve ser reconhecido como pai, como aquele cara que sai para batalhar, muitas vezes para sangrar na rua, ali vem suor, vem lágrima, que você não sabe se mistura o suor com lágrima, mas quando ele chega em casa, que ele tem uma esposa que está esperando, com aquele sorriso no rosto, com aquele carinho, e quando tem o privilégio, como eu tenho, de ter a esposa ao lado, né, trabalhando junto, dividindo as tarefas, isso é de extrema importância, né? Então, dizem que metade do mundo são mães e a outra metade são os filhos. Então, a importância da mulher, a metade do mundo são mulheres e mulher é mãe. Não adianta a gente querer explicar, porque é coisa inexplicável. Mulher é mãe, mulher é coração, mulher é amor, mulher é rosas. Então, parabéns a todas as mulheres, que Deus abençoe, né? Não, a gente fala no mês da mulher por questão de ter essa data comemorativa no mês, né, de março, mas o Dia da Mulher todos os dias,
né? E que essas mulheres continuem apoiando a gente também, juntos, unidos, enfrentando todos os desafios que tem. Muito obrigado mais uma vez o DDI Podcast por abrir e nos dar essa oportunidade de estar aqui contando a nossa história, né? Vocês que são parceiros e você ainda que não segue as nossas redes sociais, tá muito bacana. Siga lá, @almiferragens, @MKA Distribuidor e Fraudísio, eu gosto de lembrar e falar. É muito gratificante ouvir o que eu vi agora que viu de você. Você diz, eu pedia de uma forma, mas depois daquele podcast que você disse que você pede 3 coisas a Deus, paz, saúde e sabedoria, eu também comecei a pedir. Veja como é importante você falar. Quantas e quantas pessoas chegam para mim hoje e dizem, Almi, me inspirei em você. Esses de um grande empresário, um gigante, né, que chegou, aí eu até brinquei com ele. Eu digo, rapaz, você tá blogueirinho que tá danado. Ele disse, aprendi com você. Coisas boas também a gente aprende. E o cara é um gigante. Eu digo, rapaz, isso é gratificante ouvir isso. Esses dias o cara foi limpar os estofados lá de casa e disse, eu me inspiro muito em você. Eu digo, rapaz, eu vou começar a gravar com vocês. Isso é gratificante ouvir isso, que a gente está, né, de uma forma positiva, impactando em outras vidas. Eu sou chamado muito, as pessoas, eu quero, pronto, agora mesmo me convidaram para dar uma palestra. Mas não é palestra, eu não vou dar palestra. Eu vou contar minha história. Eu vou contar minha história de vida, de superação, até hoje, de luta. Então, é muito bom a gente fazer. Tem gente que esconde, né? Não quer que a pessoa... Não, rapaz, vamos dar a oportunidade das pessoas virem também, irem também, crescerem também. O cara ser um excepcional empresário ou um grande gerente, um grande supervisor, porque as pessoas crescem muito nas empresas que elas estão. É só ser honesto e ser comprometido. Então, é gratificante ouvir isso. E é muito bom quando alguém diz, olha, você me motivou. Olha, eu me inspirei em você. Olha, eu estou fazendo, você diz, então, eu tô, graças a Deus, eu estou no caminho certo. Eu estou ajudando outras pessoas. Então, mais uma vez, o DDI Podcast é um sucesso. A gente repostou muita coisa lá no Sertão e hoje, se você pegar a quantidade de seguidores lá, que nessa parceria, né, então, vale a pena muito. Eu sou seguidor e sou daqueles que ficam acompanhando. Agora mesmo a gente vinha no YouTube ali, já ouvindo e assistindo os podcasts. Esse dia, o dono da Lucrilá, né, que é uma fábrica de tintas que tem em Sergipe, filmou ele na estrada e assistindo quando eu estive aqui no YouTube também. Então, isso é gratificante, né? Uns ajudando os outros, é para isso que a gente vem na Terra. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Chegando no Sertão das Alagoas, em Santana do Ipanema, em Olivença, a gente está sempre de pé e à ordem. E a nossa gratidão de coração ao DDI Podcast e que Deus abençoe e proteja para que seja um sucesso. Continue, claro, sucesso já é, né? Mas que esse sucesso aumente a cada dia. Um abraço a você, meu amigo Fraudísio, do DDI Podcast, e meu amigo, que eu não posso esquecer, o Luiz Vasco. Dona Quília, eu quero lhe agradecer, né? Agradecer ao senhor Almi, né? Mas eu quero que a senhora também faça as considerações finais, fica à vontade. Gratidão a você, né? Pelo espaço aberto para a gente aqui bater um papo legal. E eu deixo aqui a mensagem para você, mulher, que você se ame, que você se cuide, que você se valorize, porque o valor tem que vir primeiro da gente. Então, se valorize, se ame, se cuide e vá para o espaço que você quiser, porque nós podemos estar onde a gente quiser. Feliz Dia da Mulher e que Deus abençoe grandemente a todas as mulheres desse mundo. Você que é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O bate-papo de hoje eu tenho certeza que impactou a sua vida. 2 grandes referências, né? Um casal abençoado por Deus que fez e faz história e continuará fazendo história além das Alagoas. Meu muito obrigado. Como a gente sempre encerra os episódios, que Deus seja sempre louvado. Por hoje é só, meu muito obrigado. Valeu!